do Legislativo Lagiano, esse mês especial de agosto, onde nós estamos acompanhando o Agosto Lilás, a campanha contra o fim da violência contra a mulher. E a gente está trazendo uma série de podcasts falando sobre o assunto em diferentes áreas, porque é algo muito relevante que a Câmara de Lages aqui está se envolvendo. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Edson Alvanir, ele que é o juiz da 2ª Vara Criminal de Lages, né? Dr. Edson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E também com a assessora jurídica dele, Jennifer Madruga, seja muito bem-vinda também. Obrigada. Dr. Edson, vamos começar conversando um pouquinho sobre tanto a campanha Agosto Lilás como o trabalho que você realiza ali, só para a gente conseguir entender um pouquinho mais como que está funcionando, porque a gente sabe que vocês estão com um projeto novo, né? Um projeto que está acontecendo da Semana da Justiça, é isso? Isso, né? É um projeto que, na verdade, né, do Conselho Nacional de Justiça, que já tem alguns anos, né? E é a Justiça pela Paz em Casa. O Tribunal de Justiça, na verdade, o CNJ, junto com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, define, né, 3 semanas, né, durante o ano, e elas coincidem, né, com o mês de março, né, na questão do Dia da Mulher, com o Agosto Lilás, o mês de agosto, né, que é uma lei federal que disciplina, né, acerca do mês, né, de combate à violência contra a mulher no âmbito doméstico familiar, e também no mês de novembro, também coincide com uma data, né, que a gente chama dos 21 dias pelo ativismo, que também trata da violência à mulher. Então, nesses 3 meses, né, as semanas específicas onde o Poder Judiciário de Santa Catarina se organiza por meio das suas, né, pelas suas varas de violência doméstica e realiza, né, alguns trabalhos, né, na verdade também demonstra aquilo que tem sido feito durante todos os outros meses que a gente acaba não conseguindo dar, né, a devida divulgação por conta da sobrecarga de trabalho, né. Então, essas 3 semanas é mais um reforço de um trabalho que vocês realizam. Exatamente, é um reforço de um trabalho onde a gente realiza, onde a gente também tenta concentrar, né, essas demandas, né, para que toda a população, não só as mulheres, né, mas que toda a população tenha conhecimento daquilo que é feito, né, tanto pelo Conselho Nacional de Justiça como pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tá certo. E dessa vez a gente está na Semana da Justiça pela Paz em Casa, né? Isso, como que funciona esse projeto? Exatamente, o projeto é nesse sentido, né, onde o Tribunal de Justiça, né, por meio das suas varas de violência doméstica, né, organiza, né, isso que a gente está fazendo hoje faz parte, né, a gente participar, comunicar com a sociedade, né, faz parte de uma forma de a gente, né, fazer a prevenção da violência doméstica e familiar contra a casa, né, contra a mulher. A Justiça pela Paz em Casa é justamente o que o nome diz, né, a justiça tentando, né, dar a sua contribuição para que a casa, né, para onde as pessoas moram, para que elas permaneçam, né, como devem permanecer todo lar, né, em paz, né. Infelizmente não é o que acontece, mas a gente acaba trabalhando nesse sentido, né, e contando com o apoio, obviamente, agora da Câmara de Vereadores, também nesse sentido, de dar espaço e abertura para que a gente possa chegar, então, à casa daquelas pessoas, né, e notadamente daquelas mulheres que sofrem violência doméstica e familiar, para que elas possam, então, né, escutar e acabam, né, entendendo dos seus direitos e, na verdade, a gente busca tirar a sombra, né, da violência doméstica e familiar, colocando luz nessas casas, né, é mais ou menos isso. É um trabalho mais informativo que vocês fazem, no caso. Exatamente. Seria, como você falou, um reforço, né, uma divulgação talvez maior, um foco na divulgação para que a sociedade saiba tudo que é feito, como o doutor disse, durante o ano todo, mas em busca, né, então, de prevenir e enfrentar a violência doméstica. Com certeza, porque quando a gente fala em justiça, a gente pensa em algo que já aconteceu e vai ser criada uma ação a partir disso. Mas então o que vocês estão trazendo é prevenção, para que não chegue a acontecer algo mais grave, né? Como, por exemplo, uma violência física, porque existem vários tipos de violência, né, doutor? Sim, existe alguns tipos, né? A gente tem a violência física, tem a violência patrimonial, tem a violência sexual, tem a violência psicológica, né? Tem uma violência vicária, né? Que é quando a mulher não sofre tecnicamente nenhum tipo de agressão, né? Mas é quando o autor da violência comete um crime contra os filhos ou contra pessoas queridas com a finalidade, né, de machucar essas mulheres, né? E, né, o nosso estatuto base, né, a Lei 11.340, que é a lei que todo mundo conhece como Lei Maria da Penha, né? Inclusive tem uma informação, né, do Senado, onde foi feita uma pesquisa onde todas as mulheres conhecem a Lei Maria da Penha, né? No entanto, nem todas essas mulheres sabem, né, os direitos que estão lá previstos, né?
E a gente às vezes foca muito na questão do combate após o fato, né? E a Justiça pela Paz em Casa justamente quer a prevenção, né? A gente busca que o fato não ocorra. A ideia é sempre essa, né? Que o fato não ocorra. A lei ela é muito mais de prevenção do que de repressão, né? Então, assim, essa é a ideia, né? A gente conseguir dar efetivamente validade, né, na parte da prevenção, porque a parte da punição ela já funciona, né, de forma muito bem. O problema é aquilo que você disse, né? Quando a gente trata de justiça, foi algo que já ocorreu, né? E a justiça, né, em alguns pontos, no caso da violência doméstica, né, nos juizados da violência doméstica, a gente consegue trabalhar com a prevenção, né? Então, o nosso trabalho, e isso, a importância da Jennifer estar aqui, né? O nosso trabalho, ele é muito também de bastidores, né? No sentido de articulação com a rede. Então, hoje, dentro da minha estrutura, né, de assessores, eu tenho a Jennifer que faz exclusivamente essa articulação com a rede na questão da prevenção, né? Então, a gente tem uma rede muito grande que funciona aqui em Lages, mas é necessário que o judiciário participe, para que, então, para que, na verdade, assim, quanto menos processos a gente conseguir que cheguem ao judiciário, mais efetiva está sendo a rede, né? E o judiciário ele faz esse papel, né, de suporte, né, à rede e também no sentido de colaborar com a rede, né? Essa é a maior importância que tem, né, essa questão da prevenção na lei, né? E eu queria ver com vocês também, a gente sabe, a gente que tá sempre dentro do tema, a gente tá sempre abordando essa questão, mas às vezes o pessoal de casa que vai ter acesso a esse podcast específico, talvez seja uma dúvida deles. Então vamos só reforçar. Por que existem tantas leis específicas para as mulheres quando a gente fala sobre violência? Porque às vezes o pessoal fica, mas daí só homem que faz? Maioria, né? Então vamos só reforçar o porquê existem tantas leis específicas para as mulheres em si. A legislação ela vem evoluindo, né? Na verdade, se a gente olhar para um passado não muito distante, né, vocês mulheres não poderiam votar. Ou seja, havia o Estado entendia, né, que a mulher era uma subcategoria, né? Há não muito tempo havia uma expressão no Código Penal que tratava de mulher honesta. Para eu analisar se aquela mulher foi vítima ou não de um crime, primeiro eu tinha que definir se ela era uma mulher honesta ou não. Conceitos criados por homens, nunca pelas mulheres, né? Então, quem definia o que era ser honesta era o homem, né? Aí também no Código Civil havia também algumas determinações onde a mulher só podia fazer algo, né, com a concordância do marido, né? Ou seja, há pouquíssimo tempo, a mulher só podia fazer um procedimento cirúrgico para que não possa ter mais filhos com autorização do homem, né? Ou seja, sempre houve essa subespécie, né? Os homens entenderam por muito tempo e continuam entendendo que a mulher acaba sendo uma subespécie. E aí a legislação vem nesse sentido, né? Você precisa dar uma igualdade material, não só formal, porque a igualdade formal ela já existe, né? A Constituição fala que todos somos iguais perante a lei. Mas a gente sabe que não, né? Eu, por exemplo, não sofro com gestação. Eu, por exemplo, não sofro com a menstruação. Eu não sofro com, né, abusos porque eu sou homem, né? Eu posso sofrer qualquer outro tipo. Mas aquilo que a mulher sofre, eu não sofro, né? A gente vem conversando bastante, né? A Jennifer vai dar o relato dela pessoal, né? A Jennifer tem endometriose. Eu não tenho a mínima ideia do que é endometriose, né? Eu não sei, né? Então, assim, as dores que ela sente, eu não sei. E aí, então, a legislação, ou seja, então a gente não é igual, né? Homens e mulheres, né, não são iguais. Então, a gente precisa definir em que ponto que a gente precisa que eles sejam iguais, né? E quando as mulheres estão numa situação, né, de inferioridade, né, a gente precisa dar voz para essas mulheres, a gente precisa dar legislação. Veja, a legislação da Lei Maria da Penha, e é hoje considerada no mundo como está entre as 3 melhores legislações do mundo, né? Ela foi criada em 2006. Eu estava na universidade, me formei em 2008, estava na universidade. E antes não havia, né? A violência contra a mulher antes era resolvida com cesta básica.
seja, o Estado dizia isso, olha, você vai sofrer uma violência, você vai ser submetida ao judiciário, quando tudo acabar e você tiver razão, o homem que te bateu vai pagar uma cesta básica, né? E hoje não existe mais essa possibilidade de cesta básica. Então a legislação que é criada para a proteção da mulher, ela serve para igualar a mulher. Ela serve para igualar, não é uma briga entre homens e mulheres, né? É uma questão de igualdade, né? A gente precisa dar igualdade. Eu sempre falo isso em aula, também, eu sou professor, quando a gente olha para o muro, né, e vê lá 8 cabeças na mesma altura, né, do lado de cá do muro, a gente imagina que está todo mundo igual. E está todo mundo igual. Agora, quando eu dou a volta e olho para esse muro e vejo que uma pessoa tem 1,90 m, então ela não precisa de subir em nada. Uma pessoa que tem 1,60 m, ela precisa subir num toquinho. Uma pessoa que tem 1 metro, ela precisa subir numa escada, para que ela enxergue na mesma forma daquela pessoa que tem 1,90 m. Então é isso. Igualdade material é isso. É tratar de forma desigual os iguais. E nessa relação, infelizmente, a mulher é vista e é colocada como uma pessoa desigual, né? Então é importante, né? É importante que a gente tenha, né, legislações, né? Dentro do Poder Legislativo, por exemplo, a gente tem a obrigação, e a gente está numa época agora, uma obrigação de mulheres participarem. A gente não pode acreditar que nenhuma mulher deseje ser política, né? Mas por que a Câmara de Vereadores tem 14 homens e 2 mulheres aqui em Lages, né? Ou a gente admite que a mulher é um ser inferior, ou a gente entende que alguma coisa está barrando que essa mulher chegue. Porque a gente tinha que ter mais mulheres do que homens dentro de uma Câmara de Vereadores. Porque a população de Lages é formada por mais mulheres do que homens. Então não representa essa igualdade, né? Então a gente precisa entender o seguinte, né? Ou a gente entende e a pessoa assume que a mulher é menos, algo que eu não concordo, ou então a gente entende e assume que algo está proibindo, algo está barrando que essa mulher chegue, no exemplo que eu dei, no cargo de vereadora. E a gente precisa entender o porquê. E aí a gente precisa entender essa estrutura familiar. Quem é que cuida dos filhos? Quem é que leva os filhos ao médico? Quem é que vai na escola, na reunião com os professores? Quem é que vai pegar a ficha para marcar o médico? Na sua grande maioria são mulheres. Então, talvez, por conta de tudo isso, as mulheres não consigam ter tempo para fazer campanha, né? Quando a mulher está passando por uma crise, né, por conta da sua ciclo menstrual, o homem vai estar lá fazendo campanha de manhã até a noite. E a mulher, como é que ela lida com isso, né? E se ela estiver grávida? Se ela tiver acabado de ter um aborto, né? Então é importante, a legislação vem nesse sentido. Olha, é necessário, né, que as mulheres ocupem espaços de poder, né? Dentro do Tribunal de Justiça, falando da minha casa, hoje, né, a gente tem uma obrigação de promover mulheres ao cargo de desembargadora, que é o último cargo da carreira, né, mais do que homens, porque hoje o Tribunal de Justiça é formado por muito mais homens do que mulheres. Então a gente precisa ter pelo menos 40% de mulheres lá dentro do Tribunal de Justiça, para que então as promoções ocorram de forma natural, né? Listas mistas. Mas até que isso ocorra, a gente precisa promover só as mulheres, né? Por quê? Porque as mulheres não conseguem chegar lá. Ah, mas o que tem de diferente, né? Pode dizer a minha carreira. Na minha carreira eu escolhi os locais e fui. Colegas minhas não puderam escolher o local e irem, porque tinham filhos, porque tinham uma estrutura, né? Eu consegui que minha esposa ficasse em Lages, eu sou lagiano, né? Minha esposa ficasse em Lages, com a estrutura e com a rede de apoio para os nossos filhos, e eu trabalhei em outra cidade. Inclusive durante a amamentação do meu filho, né? Ela conseguiria fazer isso? Não. Porque ela precisava amamentar a cada 2 horas, numa livre demanda, como foi o caso dela. A Jennifer também passou por uma amamentação livre demanda, na hora que o bebê chorasse e pedisse. Eu podia estar em qualquer lugar, a minha esposa não.
E meus filhos mamaram até 2 anos e meio. Então, 6 meses da licença não seria suficiente. Então, quando a gente olha para esse, né, para essa quantidade grande de leis em proteção à mulher, ou dando benefício às mulheres, né, a gente tem que olhar sempre como uma discriminação positiva, né, no sentido que ou a gente faz isso, ou vai continuar acontecendo o que é. Poucas mulheres na Câmara de Vereadores, poucas mulheres no Tribunal de Justiça, né, Lages, né, 260 anos, acho que faz esse ano, né? Primeira vez na história que tem uma mulher no cargo de Eleita, né? prefeita, eleita. Existem muitas barreiras sociais, culturais, algo que vem de casa desde sempre, é um discurso que já foi falado, barreiras, enfim, muitos ciclos que as mulheres passam, então é importante a gente reforçar o motivo de ter tantas leis em prol disso, até porque todos os exemplos que o Dr. Edson deu não fazem muito tempo, essa questão do voto, essa questão da permissão do marido, gente, foi ontem, sabe? Não fazem muitos anos. Então, é muito recente o direito que as mulheres têm de simplesmente estarem inseridas na sociedade de uma forma mais livre, né? Uma forma não tão dependente do masculino. A Jennifer quer acrescentar alguma coisa nessa questão? Sim, eu sempre, quando estou numa conversa que alguém me questiona, e geralmente são homens, o porquê existem leis específicas de proteção para a mulher, eu digo que é preciso fazer uma análise do ponto cultural, né? Dessa questão social, do patriarcado, da questão do machismo. Não é simples você dizer porque a mulher é mais frágil. Primeiro porque não é essa a resposta, obviamente, né? Mas é porque perpassa por inúmeros fatores com que fez que se tivesse a necessidade de criar essa legislação para tentar, né, dar essa igualdade de fato a homens e mulheres, né? Você vai desde a questão de poder, quem ocupa os cargos de poder, da violência de gênero que nós mulheres sofremos no nosso dia a dia, independente do cargo que a gente ocupa, da nossa condição social, né? Eu brincava conversando com o doutor durante essa semana, num dos cursos que a gente foi, que quando você não tem conhecimento acerca da questão de gênero, você não tem um letramento, é até bom dizer que, como o doutor sempre fala, que a ignorância é um benefício às vezes, né? Alivia, porque você não sofre tanto. A partir do momento que você começa a estudar e você vê que ao levantar a mulher, ao escolher a roupa que ela vai usar para sair, que ela tem que pensar onde ela vai, quem vai estar lá, para poder não receber uma cantada que não foi desejada, você começa a identificar violência de gênero em todos os ambientes, todos os dias. E aí eu digo, é cansativo, é bem cansativo. E aí também queria acrescentar que assim, a lei não surgiu do nada, as leis específicas de proteção. Precisaram mulheres passar por violências absurdas, né, e lutar, apoiadas por outras mulheres, para que a maioria dos homens que compõem o legislativo do Brasil se sentissem coagidos a, então, editar ou, então, passar para frente, para votação, leis, né, que foram clamadas pelas mulheres para ter um mínimo de dignidade hoje. Dignidade é a palavra, né, Jennifer? Eu acredito que num mundo ideal, essas leis não seriam necessárias. Eu sempre digo, bom seria se o Código Penal servisse para proteger todos, né, de forma igual. Exatamente, mas enquanto ainda se faz necessário, que bom que tem, que bom que as pessoas falam sobre isso, então que bom que existem leis que protegem o que precisa ser protegido. Então, já que a gente deixou isso bem claro para o pessoal, acho que a gente esclareceu muitas dúvidas em relação a isso. Então agora, por exemplo, eu sei dos meus direitos, eu sei das leis que me protegem. E agora? O que eu faço? Eu denuncio meu marido, eu perco minha fonte de renda, quem sabe, porque às vezes eu sou doméstica, fico na minha casa, minha jornada é cuidar da minha família. O que eu faço agora com que eu tenho acesso a esse meu direito? Eu vou ter algum tipo de apoio da justiça? Como é que vai ser essa situação? Sim, né? A lei pensa, né, num escopo geral, né, analisando todas as situações, né? Muitas questões, né, cabem ao Poder Executivo, né, que são determinadas, né, pelo Legislativo, criou a norma, o Executivo dá execução àquela norma, e aquilo que não ocorre de forma adequada, o Judiciário, então, determina que o Executivo assim o faça. Por exemplo, aqui em Lages, né, o nosso modelo, né, padrão de medida protetiva determina, inclusive, a possibilidade do aluguel,
né, fugiu o nome agora do termo que está na norma, né, mas é o direito à mulher vítima de violência receber, né, o aluguel social, né, o aluguel social por até 6 meses, né, para que possa, né, obviamente, né, a gente precisa, né, entender realmente que a estrutura ela é formada e a gente precisa entender que é uma estrutura de manutenção do poder, né, então as estruturas são formadas para que o homem, né, tenha o poder e a mulher não tenha. E aí por isso que o trabalho doméstico, que é um trabalho não remunerado, né, geralmente está a cargo das mulheres. E aí a gente tem essa questão. O homem sai para prover, né, e a mulher fica em casa dando conta do trabalho, que é um trabalho que não acaba, né? O meu trabalho, né, do meio-dia às 19 horas, né, embora eu leve um pouco para casa na cabeça, mas ele termina. E é um trabalho né? remunerado É também. um trabalho né? remunerado. O trabalho doméstico, não remunerado, ele não tem fim, né? Ou seja, uma casa, ela sempre demanda, né? Então, são os banhos da criança à noite, é o café da manhã no dia seguinte, é o almoço, é o pensar no que vai fazer de almoço, é tirar a comida, né, do congelador. Então, tudo isso demanda. E é um trabalho invisível e menosprezado pelo homem, né? E aí a mulher surge com uma questão de violência patrimonial. A mulher que não tem sua remuneração por conta que opta em trabalhar, e está tudo certo. Na organização familiar, alguém cuidar da casa e alguém sair para trabalhar, está tudo certo, né? O problema é que só sai o homem e só fica a mulher, né? Mas essa organização familiar não tem problema nenhum. Né? Um grupo familiar com 3 crianças, não tem como uma mulher ou com um homem, né, os dois trabalharem, ganhando um salário mínimo, né, e manter essa casa, uma babá, ou uma outra funcionária doméstica, né? Então, né, até uma questão uma questão lógica que um pare de trabalhar, né, fique cuidando da casa e dos filhos e que o outro trabalhe, né? O porquê que é só homem, porquê que é só mulher? Por conta disso, essa manutenção do poder. Quem tem o poder na mão é quem tem o poder financeiro, e aí o homem decide se está na hora da mulher pintar o cabelo ou não, se está na hora da mulher cortar o cabelo ou não, se está na hora da mulher pintar a unha ou não, né? Mas é ele que decide a hora que ele joga futebol, a hora que ele vai comer um churrasco com os amigos, a hora que ele vai no salão, né? Então, assim, essas definições. E aí surge um outro tipo de violência, né, que é uma violência psicológica, que é a dependência emocional. Porque a gente tem a dependência financeira, aí a gente consegue, né, por meio de um aluguel social, tentar, né, dar algum suporte, mas isso a gente fala de mulheres, né, numa classe, né, B ou C, mas a violência doméstica, ela está em todos os CEPs, né? A mulher que tem, né, a mulher da classe A, talvez o aluguel social, ela nem se encaixe no perfil do aluguel social, né? E a empresa está no nome do marido, né? Os bens estão no nome da empresa, que é gerida pelo marido. É aí onde entra o impasse, né, doutor? Porque, por exemplo, numa situação hipotética que às vezes não é tão hipotética assim, porque Sim. acontece muito essa situação. Por exemplo, uma mulher que não se encaixa nessa questão do aluguel social, mas ela também depende financeiramente do marido. E aí é onde entra a violência que o senhor citou no começo do podcast, que é quando o homem usa de artifícios para prejudicar a mulher. Então ele não pode mais atingir ela, mas ele pode ameaçar com os filhos. Então, por exemplo, poxa, eu sempre trabalhei, você não tem sua renda, a justiça vai dar a guarda para quem? Exatamente. Entendeu? Isso então, como que a gente foge dessa questão, dessa coação através da justiça? Sim, as medidas protetivas, elas servem justamente para isso. Elas são medidas protetivas de urgência em favor da vítima contra o autor, mas também em favor dela nessas situações, né? Então, a gente consegue definir que ele pague pensão, né, de forma obrigatória, né, a partir do pedido dela, né? A gente consegue determinar que sejam canceladas, né, as procurações que a mulher deu para que o homem possa tocar a empresa, que às vezes é dela, né? A gente pode fazer essa suspensão. A gente pode, por exemplo, determinar o congelamento dos bens, no sentido de que, olha, não pode vender mais nada enquanto a gente vai discutir de quem são os bens, né? Então, assim, a lei, ela é muito completa. Ela é muito completa, né? E o executivo, notadamente o de Lages, já há algum tempo vem dando, né, o suporte nesse sentido. Tem casa de acolhimento,
aqui em Lages, tem Secretaria da Mulher aqui em Lages, a Procuradoria da Mulher aqui na Câmara de Vereadores. Então, assim, o município de Lages, né, ele é visto dentro do estado, e a gente percorre o estado e conversa com bastante gente, como um local que a rede funciona, né, nesse sentido. Ou seja, então a mulher que mora em Lages e que tem a necessidade de se socorrer do judiciário, ela tem uma resposta, ela tem uma rede de apoio, né? Esse é o significado da rede de apoio, né? Eu vou cair, mas é uma rede para me segurar, né? Porque não é fácil, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, a mulher ama o agressor e tá tudo certo, porque, né? O problema não tá na mulher, o problema tá no homem, na violência doméstica familiar. Então, assim, e ela se choca. Como que eu amo ele, mas eu apanho dele? E como que eu continuo amando ele? O problema não é a dela, né? A gente precisa organizar essa mulher, empoderar essa mulher, para que ela entenda que talvez, né? E aí é uma questão dela, que talvez não seja tão adequado, né? Ela amar alguém que fere ela, né? Mas o sentimento, a gente não pode invalidar esse sentimento, né? Isso é importante. Mas a gente pode, como rede, né, pegar essa mulher, né, trabalhar ela na Secretaria da Mulher, trabalhar ela na Secretaria de Saúde, no sentido de dar, olha, né, ok, você ama ele, não tem problema nenhum, é o pai de seus filhos, né? Ah, mas ele é um ótimo pai, isso eu escuto direto, ele é um ótimo pai. Mas a questão aqui não é de ser ótimo pai ou não ser ótimo pai, a questão é de ser um ótimo companheiro, né? Ele é um ótimo companheiro. Ah, mas quando ele não bebe, ele me bate. Tá, mas ele tem feito algo para parar de beber? Então, assim, a questão é sempre nesse olhar. E a mulher, né, ela é sempre a vítima. E vocês, mulheres, eu posso falar, vocês se culpabilizam muitas vezes, né? O que eu fiz, eu escuto isso todo dia, toda tarde, né? No sentido de que a mulher não entende o que ela fez para sofrer esse tipo de agressão. Ela não fez nada. E Por não que que é? necessariamente uma culpa também, mas até uma responsabilidade, né? Então, por exemplo, se eu não aguentar um pouquinho mais aqui, quem sabe pode faltar alguma coisa pro meu filho. Então, tipo, se eu ficar em silêncio só mais hoje, talvez amanhã eu tenho que almoçar aqui em casa, talvez não vai deixar faltar nada. Então, é uma responsabilidade muito grande também, né? Que as mulheres pegam pra si. E a gente tratando nesse tema que o Dr. Edson puxou, Jennifer, sobre o empoderamento, como que você acha que a gente traz empoderamento para as mulheres que já estão tão fragilizadas desse tipo de situação? Olha, a gente tem trabalhado muito e sentado e desenhado alguns projetos de uma questão de falar com a comunidade, com as mulheres, com os homens, agora também com adolescentes nas escolas, a gente está tendo oportunidade. Primeiro, é importante que esse assunto, violência doméstica, chegue a todo mundo, né? E nós não podemos achar que todo mundo sabe o que é violência doméstica, o que é uma violência de gênero. E até nos surpreende, nós começamos há cerca de 2 anos trabalhar com adolescentes nas escolas, onde há a possibilidade de a gente estar numa empresa privada, chegar e falar sobre esse assunto. E quando você fala de violência, todo mundo pensa que é só violência física, né? E aí, quando você começa a explicar o que é uma violência psicológica, o que é uma violência moral, primeiro você tem que fazer a pessoa identificar que ela sofre uma violência, né? É o primeiro passo. Porque a maioria das mulheres que sofre violência hoje, que não seja física propriamente dita, ela nem se vê como uma vítima de violência. Então, nós precisamos primeiro conscientizar as pessoas que não é possível que em pleno 2026 nós achemos normal que as mulheres sofram diariamente violência doméstica e violência de gênero, seja por uma violência psicológica, violência moral, né, coação, usar os filhos, usar a questão de que a mulher não trabalha fora, ou que você vai terminar um relacionamento comigo, ninguém vai te querer porque você tem filho. Então, primeiro nós temos que fazer as mulheres identificarem o que é a violência. E aí, entenderem também que elas não precisam passar por isso. Que aquilo que nos foi ensinado, de que a mulher é menos que o homem, que o nosso lugar é cozinhando, cuidando dos filhos, porque isso tá nas entrelinhas, né? De tudo que a gente escuta, quando tá lá adolescente,
Quantos anos será que vai casar? Tomara que tenha um marido bom. As mulheres são ensinadas ao longo dos anos, a maioria, né? Que sucesso na vida é casar, né? É ter filho e ter em casa. E aí, a partir do momento que aquilo é o teu projeto de vida e você casa, e você identifica que você casou com um agressor, ela começa a suportar. E ela não se identifica como vítima. Mas a partir do momento que você mostra o que é a violência, né? Eu digo que a violência psicológica, eu acho que ela é das mais perversas, porque é a que a mulher mais demora a identificar, mas é a que mais deixa dano, né? Até acho difícil que a mulher sofra algum outro tipo de violência do rol e não esteja de concomitantemente sofrendo violência psicológica, porque não tem como, eu acho que não é possível dividir, né? E aí, a partir do momento que a mulher identifica e ela vê que ela não pode sofrer, que ela é uma pessoa que merece respeito, merece viver dignamente, aí a gente começa a falar em empoderamento. De ela entender que ela é capaz de ser profissionalmente, como pessoa o que ela quiser. E que ela tem os mesmos direitos que o homem. Aí você dá uma virada de chave, que tanto se fala, né? Mas é preciso chegar em todos os lugares com essa fala, né? Você fez uma pergunta no começo, por que a gente tá falando tanto sobre isso? A gente precisa falar mais, e a gente precisa despertar a curiosidade nas mulheres e nas meninas. Será que eu vivo um relacionamento saudável? Será que o que o meu marido faz comigo, que às vezes me incomoda, é mesmo cuidado? Ou eu tô sofrendo uma violência? Né? E aí, a partir do momento que você se identifica como sofrendo violência, aí você automaticamente começa a dizer, não, eu não vou admitir mais. E aí você vê a mulher se empoderar, vê ela dizer, eu não admito mais isso, né? E talvez não, as pesquisas explicam que os números de violência doméstica estão sendo mais noticiados e estão aumentando por conta disso, porque graças a Deus as mulheres estão identificando e não estão mais aceitando. E aí é o momento que os números começam a subir, porque o homem começa a receber um não e não sabe lidar com a frustração do não. E aí a violência aumentam as notificações, mas também consegue-se chegar a mais gente e combater, né, a violência doméstica. Mas aí é que tá, se aumenta os números, como que a justiça ajuda, assim? Então, se eu me empoderar, eu posso estar em perigo? Então, como que a justiça age nesse sentido? Assim, ó, a mulher, independentemente do momento da violência, a gente fala muito em ciclo da violência, né? A espiral da violência. A mulher começa um relacionamento, lua de mel, né? Ninguém começa a se relacionar com alguém no caos, geralmente não é assim. E aí depois começa o aumento de tensão, né? Onde a mulher talvez começa a identificar que não tá certo. E aí depois vem a agressão. E aí a gente fala que a mulher fica nesse ciclo de violência. Qual que é o estágio que a mulher mais está em risco? É quando ela diz o não. Quando ela se impõe. Mas ali também é um momento que, se ela permanecer dentro da casa, as violências só vão aumentar gradativamente. Então, é como se eu pudesse dizer para as mulheres assim, ó, você não tem escolha. Você vai ter que seguir e vai ter que enfrentar. Porque o teu risco não vai diminuir se você ficar acuada dentro da tua casa. Porque ele vai ter o momento da lua de mel, vai ter o momento do aumento de tensão, vai ter a agressão, né? E a gente fala que geralmente a violência ela vai escalando, né? Começa com uma violência psicológica, uma violência moral, daqui a pouco para uma violência patrimonial, violência física, começa mais leve, um empurrão, né? Um tapa, mas daqui a pouco começa uma violência que deixa a marca. Então assim, ó, mulher que tá num relacionamento violento, ela não tem muita escolha. Ela tem que entender que o fato de ela ficar em casa, que às vezes é o que você falou, mas se eu me insurgir vai ser pior para mim, vai ser pior para os meus filhos, não vai melhorar. E eu acho que o que mais me dói ao ouvir das mulheres que estão dentro de um relacionamento violento é que ela acha que ela tem o dever de manter aquela família unida, né? Eu já escutei de várias pessoas próximas que se descobriram num relacionamento violento, com traições, com violência psicológica, violência física, e ouviram das pessoas próximas, que ela achou que seriam rede de apoio, você não pode destruir a tua família. Ou seja, a culpa é tua. Se tu se separar, não importa o que ele fez, né? Então a mulher carrega esse peso e por isso ela fica tanto tempo no relacionamento, né? E muitas vezes por medo. Mas assim, não há um momento em que ela vai conseguir segurança ficando dentro de casa. Ela vai ter que enfrentar e aí vai ter que contar com essa rede de apoio, né?
bom seria se todas as mulheres tivessem rede de amigos, de familiares, e que precisa tanto nesse momento. Mas como o doutor disse, em Lages hoje, nós temos uma rede de apoio bem completa e que a gente vê frutos muito positivos, né? Da Secretaria da Mulher, da Saúde, da Assistência Social, Ministério Público. Então tá todo mundo se mobilizando para dizer, deu, basta. E dizendo para as mulheres, a gente está aqui com vocês, né? Nos procurem. Eu acho importante também a gente passar um dado, né? Embora as pessoas aqui não vejam, mas dentro do estúdio há várias pessoas, e eu contei aqui, 3 são mulheres, né? Há um estudo que aponta, né, que a cada 3 mulheres, 2 serão vítimas de violência ou já sofreram violência, né? Então, aqui as 3 já podem ter sofrido algum tipo de violência, né? Ou pelos estudos, pelo menos 2 sofreu, né? Ou ainda sofrerá algum tipo de violência. E a violência nessa gama maior. Então, assim, quando, né, a gente pede para que a mulher, e a sua pergunta foi muito inteligente, no sentido, olha, né, pô, mas se eu me empoderar, eu vou virar vítima de violência. Não, você já é vítima de violência, né? A mulher, ela já é vítima de violência quando ela imagina que se ela se empoderar, ela vai virar um dado, né? O que a gente pretende com isso é que, tendo essa materialização, ou seja, a gente conseguindo colocar no papel que aquela pessoa é vítima de violência, o Estado pode atuar. Um dado importante, as vítimas de feminicídio, né, que é talvez o extremo, né, da violência doméstica familiar, ou seja, quando ocorre a morte, né, na sua grande maioria, as mulheres, elas não tinham medidas protetivas. Elas não tinham sequer boletim de ocorrência. Ou seja, elas sofriam violências dentro da casa, né? Porque a violência, como a Jennifer diz, ela vai escalando, né? Eu faço isso primeiro, não aconteceu nada. Eu faço isso depois, não aconteceu nada. Então, nesse sentido, ou seja, nunca é o primeiro ato de violência o feminicídio. Nunca. Né? Como a agressão física também nunca é o primeiro ato. Há outros tipos de violências que já estão ocorrendo para que o homem, né, agrida uma mulher. Então, quando eu olho que essa mulher que foi vítima de feminicídio nunca tinha um boletim de ocorrência, né, ou seja, o Estado nunca soube dessa violência. E aí, se você olhar por um outro lado, mulheres que têm medidas protetivas de urgência registradas, o índice é muito menor de violência doméstica grave, uma violência grave ou de um feminicídio. Ou seja, quando elas passam, né, a informação para o Estado, olha, eu sou vítima de violência, né, ou a violência cessa, né, e ela pode cessar de várias maneiras, uma delas é com a prisão do acusado, né, do autor da violência, né, ou a violência cessa com a prisão, ou então o agressor com uma medida protetiva que respeita, não se aproxima mais dela, né, ela não volta mais a ocorrer. Então, assim, é nesse sentido, né, a vítima, violência, ou seja, eu corro mais risco denunciando ou não denunciando? Os dados demonstram, né, e a gente trabalha muito com evidência científica, né, os dados demonstram o seguinte, que a mulher sofre, é muito mais fácil uma mulher morrer vítima de feminicídio não informando das suas violências do que o contrário, né. Os dados aumentaram, né, tanto de violência contra a mulher, efetivamente, e também dos relatos, ou seja, o número de violência, né, mas agora que as mulheres sempre sofreram violência e agora que estão registrando mais, por isso que subiu. Ok, isso é verdade, né? Mas também o número de violência contra a mulher também sobe, porque isso é um dado estatístico da Secretaria de Saúde, né? Quando uma mulher chega num ambiente de saúde, né? Seja numa unidade básica, seja no pronto atendimento, seja no hospital, com alguma lesão, né? Se fica cadastrado isso, ou seja, mais mulheres em 2025 sofreram violência do que em 2024. Mais mulheres também fizeram o registro dessa violência, né? Então, assim, e a gente trabalha muito com a autonomia da mulher, né? Nesse sentido de acolhimento, né? Porque a mulher, ela tem essa autonomia, né? A gente não pode tratar a mulher como um ser inferior. O Estado não pode tratar a mulher como um ser inferior. Ele precisa escutar essa mulher,
né? Talvez ela não queira registrar e tá tudo certo, mas o fato dela não registrar não impede que ela tenha uma medida protetiva de urgência, né? Hoje, no Brasil, né, você pode ter uma medida protetiva de urgência sem processo criminal. Só aquela medida. O que eu quero? Eu quero ter paz. Eu não quero processar ele. É a autonomia da mulher, né? Naquilo que ela pode definir, assim, né? Mas eu não, né? Eu não quero registrar, eu só quero paz. E paz é ele não me ligar mais, paz é ele não ter mais contato comigo. É isso. Então hoje a gente consegue, né, por meio dessa rede que existe de proteção, né, fazer com que a mulher tenha paz, né? Que é algo seria muito simples, né? Mas que nós, homens, e na sua grande maioria, todos os homens são autores de violência, no nível pequeno ou no nível grande, né? Temos que entender, né, de uma vez por todas, né, que o não é não. E, talvez aí, né, só entendendo isso, né, porque o não é não. A mulher não precisa se explicar porque ela está dizendo não, né? Você pode abordar uma pessoa e ela só não quer falar contigo, mas por quê? Eu não quero. Pronto, né? É isso, é o respeito. Por que a gente não respeita? Porque a gente entende que o corpo da mulher nos pertence, né? Porque eu entendo que o corpo da minha esposa me pertence. Quando eu quero algo com ela, ela diz não, ela vai ter que justificar, né? Hoje ainda, a gente indo para academia, eu fiz uma pergunta para ela: o que você sente, né, quando você é desejada por mim e não tá afim? Ela: desculpa. Desculpa. Mas eu, né, eu demonstro isso, ela: não, mas a sociedade impõe isso. E quando o homem deseja a esposa tem que desejar o homem. E não é verdade. Como se fosse uma obrigação, né? Exatamente. Não, a gente vive num contexto cultural, social, cheio de obrigações femininas que são silenciosas, mas é um código invisível que todas, infelizmente, seguem, né? Ou se não seguem, pelo menos têm o conhecimento, porque de alguma forma foi colocado isso pra gente desde sempre, né? Então, que bom que as pessoas estão falando mais sobre isso, que bom que existem tantos projetos voltados em levar a informação, principalmente a quem mais precisa. E um projeto como o de vocês, que é voltado à prevenção da violência, né? A Semana da Justiça pela Paz em Casa. Eu queria ver com vocês essa questão, a Jennifer citou do letramento, dos homens. Então, esse trabalho das mulheres de conhecer os seus direitos, importantíssimo, mas também de letrar os homens sobre isso, sobre violência. A gente sabe que é algo que começa desde sempre, mas de levar essa informação também aos homens. Vocês também realizam esse trabalho? Sim. A gente tem, né, duas situações, né? A primeira é antes de ocorrer o fato e a segunda, né, obviamente, depois que ocorre o fato. Eu vou deixar para a Jennifer falar a segunda, que são os grupos reflexivos, enquanto eu vou falar da primeira. Que é essa aproximação com a sociedade, no sentido, né, de eu, né, como magistrado e estudioso da questão de gênero, eu tive que me letrar, e eu me letro porque eu sou machista, né, eu vivo numa situação patriarcal, né, então eu entendo, às vezes eu não consigo entender algumas situações por conta do meu machismo, e é preciso reconhecer isso. Então os homens precisam se reconhecer machistas, esse é um primeiro ponto. E aí quando eu converso com jovens, né, ou quando eu converso com outros homens, é nesse sentido, né, de que, olha, a gente precisa se reconhecer que a gente é violento, ponto. Os meninos não gostam de escutar isso, mas é uma verdade. Eu disse, as mulheres morrem porque são mulheres. O homem morre por conta da violência cotidiana, né? Briga de bar, briga de trânsito, briga no futebol. A mulher morre porque é mulher, né? E quem mata essa mulher? Homem. Ou seja, se o homem está matando a mulher, logo nós somos violentos. Ponto. Ele não pode fugir disso. O homem tem que se reconhecer como autor de violência. Não significa que eu sou uma pessoa má, ou que aquele que comete um tipo de violência seja uma pessoa má, não. Por isso que a gente trata de homens autores de violência, né? E mulheres em situação de violência. Ela também não é uma vítima para sempre, ela está naquela situação. E o homem autor de violência, o que eu preciso conversar com eles, né? A gente precisa parar, né? E por meio da prevenção, conversando com as crianças, né, com os adolescentes, nesse sentido, né? É uma questão
cultural, é uma questão social. Ninguém nasce machista. A gente se torna machista. Né? As pessoas, se você olhar para uma criança que recém-nasceu, que é uma criança recém-nascida, você não consegue definir se ela é machista, ou se ela é racista, ou se ela é sexista, misógina, não. Mas ela se cria, né? E a estrutura social o faz isso. E aí quando eu vejo só homens mandando, eu acredito que só homens podem mandar. Né? Quando eu só vejo homens em cargos de poder, eu acredito que só homens podem ter o poder. Tem uma teoria que se fala, né, que é o penhasco de vidro. Né? É uma teoria estudada, obviamente que por homens, né? Que é o seguinte: quando algo está dando muito errado, a gente vai lá e coloca uma mulher. Porque a gente tem certeza que aquele vidro vai quebrar e ela vai cair no penhasco. E aí o que aconteceu? Olha aí, ó, viu? A empresa deu chance para a mulher, colocou a mulher e a empresa quebrou. Ela já ia quebrar. Ela já ia quebrar. Mas eu preciso o quê? Colocar uma mulher lá para eu identificar isso para a sociedade. Olha, não deu certo uma mulher. Viu? Por que a gente não pode colocar a mulher? E aí eu preciso desconstruir isso nos meninos. Desconstruir isso nos homens. Me dói bastante dizer que eu sou machista, me dói bastante dizer que eu causo violência, né, todo dia. Mas eu preciso entender, eu preciso parar. Né? Então eu preciso, né, fazer esse letramento. Eu preciso entender as mulheres. Eu não posso dizer o que uma mulher sente. Eu preciso escutar ela. Né? E aí a gente precisa fazer uma forma de acolhimento na sala de audiência. E geralmente uma sala de audiência, por conta dessa estrutura, você tem o homem juiz, que sou eu, um promotor homem, um defensor homem. Só ela de mulher. Ou seja, todas aquelas pessoas ali representam o que para ela? Autores de violência. Porque ela sofreu violência de um homem. Então a gente precisa entender, né, e o tribunal faz isso. Como é que a gente ouve uma mulher? Como é que você gostaria de ser ouvida? Né? Então a gente precisa passar por isso. Né? Então, como é uma questão social e cultural, a educação ela é fundamental. A gente precisa educar meninos que não cometam violência contra as mulheres. E aí é entender, explicar para eles: olha, é o seguinte, lá em casa quem troca mais fralda das crianças fui eu e não minha mulher. Me fez menos homem isso? Eu usar rosa me faz menos homem? Né? Eu falar assim numa brincadeira, numa conversa onde tá todo mundo falando mal de uma mulher, só gente chega, me faz menos homem? Mas é porque nós homens temos um problema de confiança. Né? Os homens, eles não são criados, né, sobre uma estrutura de cuidado. E aí pode ver, tudo que é feminino no homem é algo negativo. Quem chora é menina. Tá chorando igual uma menininha. Tá se comportando igual uma menininha. Ou seja, a gente tem a nossa masculinidade atravessada, né? Ou seja, eu não posso sofrer, eu não posso ser querido, eu não posso ser amoroso, porque isso é coisa de mulher. Isso são coisas de pessoas. Né? Mas aí eu me vejo, né? Eu não posso, não, porque senão vão confundir a minha masculinidade, né? Eu ser gentil, em eu ser educado, né? Então o homem passa por essa crise. O homem é um ser inseguro. Eu sou extremamente inseguro em várias situações da minha vida, né? Uma delas é nessa questão de relacionamento, né? Então assim, eu preciso estudar, eu preciso me letrar. E é isso que a gente faz, né, com os adolescentes. Olha, gente, né, quem é que brincou de boneca? Por que meus filhos meninos não brincam de boneca? Como é que eles vão aprender a cuidar de um filho? Ah, mas o papel não é o papel de cuidado são das pessoas, né? Então assim, quem é que lava a louça? Vamos lá, gente, vamos lá, vamos. E numa questão às vezes lúdica, brincando, olha, né? Peraí, gente, é isso, é de se desconstruir. Ninguém é menos homem, ninguém deixa de ser menos uma pessoa porque faz coisas que na sociedade entende que o homem não pode fazer, né? Eu vejo, né? Eu até disse para um amigo meu esses dias, no Dia dos Pais, no colégio, eu digo: nossa, tem tanta gente que parece que eu nem estou no mesmo colégio, porque eu nunca vejo aquelas figuras masculinas buscando os filhos. E eu sempre que posso, busco meus filhos ou levo meus filhos,
né? Então são microviolências que a gente precisa desconstruir. É não olhar para a mulher na academia quando ela está com uma roupa, né, qualquer. É não fazer o comentário. É não consumir pornografia. É não distribuir pornografia. É cessar um comentário machista numa roda, né? Tá naqueles dias, né? Não fale com ela porque ela tá naqueles dias. Então são nesses pontos que a gente tenta, né, como antes das violências, ou seja, um homem que aprende a cuidar, um homem que entende o que é cuidar, né, ele não vai cometer uma violência, né? O homem que entende que uma mulher é uma pessoa como ele, que é isso que a gente busca, né, ele não vai cometer uma violência, né, por uma questão de gênero, ou seja, pelo não, ou seja, porque eu quis que ela fizesse isso e ela não fez. Eu cheguei em casa e o almoço, né, tava frio e eu bati nela porque o almoço estava frio, porque ela sabe que eu gosto de comer o almoço quente, sabe? Então, assim, quando a gente encontra e dá para essas crianças e para esses adolescentes essa situação, e tudo bem que você ame teu pai, tudo bem que teu pai seja um agressor, né? Mas você não precisa ser igual ao seu pai, né? Você precisa mudar, a gente precisa evoluir nesse sentido, né? Então, o que a gente faz para prevenção é isso. Aí, depois que ocorre o crime, né, que ocorre a violência, aí eu passo para a Jennifer, que é um outro projeto que a gente faz também. Então, os tribunais de justiça também, por orientação e determinação do CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça a nível de Brasil, determinaram a implementação de grupos reflexivos para homens autores de violência. Então, já chegou ao judiciário a notícia do fato, né? O doutor, inclusive, encaminha na medida protetiva para que eles vão irem até a Secretaria de Saúde, aqui no caso, para participarem de grupos reflexivos ou outro tipo de atendimento, de acordo com o que o profissional da saúde identificar que é necessário e possível ele participar, né? Mas dentre uma das opções, então, é o grupo reflexivo para homens autores de violência. Também, em fase de sentença, também de violência doméstica, há essa determinação, né, para os homens participarem dos grupos reflexivos. Os grupos reflexivos não são palestras, né, porque a primeira ideia que vem é que você reúne um grupo de homens e vai lá e faz uma palestra. Um dos pontos bem importantes é a formação que o Tribunal de Justiça tem dado para os facilitadores de grupos reflexivos, né? Eu e o doutor somos formados em grupos reflexivos, com professores pela UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina, com ótimos profissionais, eu acredito que todos psicólogos, onde nos é ensinado a fazer esse círculo. Desde a forma como você aborda, como você faz a triagem para ver se a pessoa tem condições de participar, se vai ser positivo, se ela tem condições psicológicas, ou se no momento ela precisa de um outro tratamento antes. Então, nós fazemos uma triagem e depois, selecionados uma determinada quantidade, geralmente 10 homens, que tem esse registro da violência, a gente vai para as rodas de conversa e estrutura esses grupos reflexivos. O ideal são 12 encontros, né? E nesses 12 encontros, a gente passa por mais variados temas. E são temas simples, não se busca aqui talvez o letramento, mas a reflexão, né? Por isso se chamam grupos reflexivos, onde você não vai culpabilizar, mas você vai dar a responsabilização. Você vai instigar a reflexão por parte deles, das condutas do dia a dia que fazem com que a mulher sofra essas violências, e aí depois para que eles se identifiquem como agressores, né? Como autores daquela violência. É muito comum que nos primeiros encontros eles achem muito injusto estarem lá. A fala é sempre a mesma. Eu sou fulano, eu tô aqui porque a fulana me colocou aqui. Eu digo isso porque eu e o doutor estamos conduzindo um grupo reflexivo, que é um projeto inicial aqui na nossa região, que é com feminicidas na Penitenciária Industrial de São Cristóvão. São 5 autores de feminicídio ou tentativa de feminicídio. Nós já realizamos 9 encontros com eles. E começamos encontros com essa fala. Eu sou fulana, eu tô aqui porque a fulana me fez fazer isso com ela, ou me colocou aqui dentro. Nós estamos falando de feminicídio, tentativa de feminicídio, e eles se achando totalmente injustiçados. E aí você tem vários temas. Você discute
você pergunta, eu me lembro do primeiro encontro que eu perguntei, né, sugeri a pergunta reflexiva, que é: o que é ser homem? Né? Parece simples, mas talvez por conta do grupo eles não falaram aquilo que... Mas alguns falaram: ser homem é sustentar a casa, ser homem é mandar, ser homem é isso. Beleza, né? E aí a gente vai indo. E pra mim, um dos encontros com o tema que mais me surpreendeu foi o encontro para falar sobre emoções, né? Nós tratamos com eles sobre emoções primárias, né? No campo da psicologia, falando sobre os sentimentos que, querendo ou não querendo, nós nascemos, né? Que é aquele pacote de sobrevivência. Foi assim que a gente tratou. E aí, essa questão que o doutor comentou: homem não sente medo, porque se sentir medo é mulherzinha, é menos homem. Usando mulherzinha no sentido totalmente pejorativo. Uhum. Aí falava com eles que o medo é inerente à sobrevivência do ser humano, né? Que a raiva é um sentimento comum, que a tristeza, né? E aí eles começaram: tá, mas então a gente ouviu a vida inteira de que homem não sente medo, que homem não fica triste, que homem não chora. Eu falei: é a maior burrice que um ser humano pode falar pro outro, né? O maior absurdo. Porque se nós não viéssemos com o pacotinho do medo, nós iríamos ter dentro das nossas casas um leão de bicho de estimação. Eu preciso ter medo, né? É natural do ser humano para a questão de sobrevivência, né? Se nós voltarmos no tempo lá, desde os primórdios, eles tinham essa característica: eu preciso ter medo, eu preciso saber o que é perigoso. E isso não é diferente em relação ao medo de perder quem você ama, o medo de ser insuficiente para aquela mulher. Mas aí o que o homem faz? Ele é a vida inteira instruído para que não tenha esses sentimentos, ou pelo menos não demonstre, não identifique esses sentimentos que seriam sentimentos de fraqueza, né? E aí ele vai agir como? Ele não sabe administrar os sentimentos, ele não identifica. Então ele age com violência, com raiva, né? Com fúria. Porque a partir do momento que você nega o que você está sentindo, o teu corpo vai ter que extravasar de alguma forma. E na grande maioria das vezes, a violência é reflexo disso. De você não admitir o sentimento. De você não admitir conversar com a tua companheira e pedir desculpa e dizer: não, nossa, eu fui totalmente errado nessa situação. Não, eu preciso sustentar minha posição de homem. E essa posição de homem é não nutrir sentimentos, não admitir fraquezas, né? Quando você sabe, estudando, que a maior virtude de alguém é admitir o seu erro, né? Não tem nada mais corajoso do que você chegar para alguém e dizer: olha, eu errei aqui contigo, desculpa, né? Mas os homens são educados no dia a dia da vida para isso. A criança cai na escola, se rala, é uma menina: venha cá, minha princesa, deixa eu ver, machucou, não machucou? E o menino levanta e não chora, porque o homem não chora. Então a gente tem que cuidar. E essa questão que o doutor fala, da prevenção com os adolescentes e com as crianças, e nós, enquanto pais e mães, eu sou mãe, é ali que você muda. É quando teu filho chega em casa e te pergunta se ele pode usar rosa, se a amiguinha pode jogar futebol, porque o amigo disse que ela não podia porque ela é menina. É ali que a gente vai mudar. Só que então nós precisamos mudar a sociedade num todo, precisamos mudar uma cultura no todo, porque os pais já estão vivendo sob a ótica do machismo e do patriarcado, né? Nós somos machistas, como o doutor disse. Eu sou machista, eu me vejo em várias situações normalizando coisas que cada dia mais eu vejo que não é possível mais se manter, que são as microviolências, né? E aí eu preciso dessa mudança. E por isso a importância dos grupos reflexivos. Nós vemos uma mudança absurda nessas 5 pessoas que estão passando por esse processo, né? A ponto de uma delas, que parecia menos acessível, dizerem, acho que no 6º encontro para nós, assim: hoje eu sei que eu estou aqui porque eu não soube administrar os meus sentimentos. E que ela não tem culpa de nada. E eu sequer achei que era possível que a gente conseguisse isso no final, que era uma pretensão muito grande. E aí eu posso dizer que dos 5, 4 já estão nesse estágio bem conscientes, né? E aí às vezes a gente também recebe crítica: tá, mas vocês estão gastando tempo com homens que são violentos, que não vão mudar? Primeiro, que um dos eixos da pena não é só a repressão, né? É a ressocialização. Então, o Estado tem que possibilitar meios para ressocialização. E a gente precisa acreditar no ser humano. Segundo, que se pensa muito mais nas mulheres do que nos homens com esses grupos reflexivos. Porque esse homem vai sair do presídio.
e ele vai se relacionar ou com a mesma mulher, porque tem casos lá que o homem continua se relacionando por cartas, né, com essa mulher que ele tentou matá-la, né, ou seja, ele vai voltar para esse relacionamento, ou ele vai começar um novo relacionamento. E se nós não mudamos a mentalidade, se nós não mudamos a cultura e não damos a oportunidade de eles refletirem sobre as suas condutas, nós vamos estar permitindo que ele saia e reproduza essas violências, né? Até as pesquisas mostram que o índice de reincidência para homens que não participam de grupos reflexivos é de mais de 40%, sendo que para homens que participam de grupos reflexivos cai para menos de 3%. Então é muito efetivo e há uma campanha muito grande a nível nacional para a instituição de grupos reflexivos em todos os espaços possíveis, né? A gente diz, é como se a gente visse uma esperança muito grande nisso, porque eu posso dizer que trabalho no judiciário desde 2005, né, há mais de 20 anos, e nunca participei de uma coisa tão transformativa para mim, não tô falando nem por eles, do que os grupos reflexivos, porque você começa a entender a violência que é complexa como um todo. Você fala sobre a infância dessa pessoa, você entende o ambiente que ela foi criada, você entende que na maioria das vezes os homens só replicam o que eles viram, e que para eles, é por isso que eles têm aquela fala de que ela me colocou aqui, porque para ele era um padrão normal. Meu avô batia na minha avó, meu pai batia na minha mãe, eu bato na minha mulher. Por que só agora tá errado? Porque chegou a minha vez. E aí você começa a entender que é preciso dar oportunidades de todos falarem sobre esse tema, porque só assim que vai ser possível um dia, quem sabe, a gente está falando aqui dos ganhos, da evolução e que homens e mulheres estão na sociedade no mesmo pé de igualdade. Olha só, então a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel, digamos assim. Bacana. O Dr. Edson quer acrescentar alguma coisa sobre os grupos reflexivos? Essa questão da reincidência ela é fundamental, né? A gente olha, cai drasticamente, né? Isso porque antes o Estado começou a olhar só para a mulher, né? Nesse sentido, fazer grupos só para mulheres. E aí se percebeu o seguinte, ok, aquela mulher não é mais vítima de violência, porque o Estado conseguiu, né? A sociedade, o Estado, ela mesma conseguiu, né, se empoderar e dizer não. Então, no primeiro sinal de violência, ela diz não, por conta de tudo aquilo que ela já viveu e tudo aquilo que ela conseguiu o Estado, né, dar para ela. Mas aquele homem encontrava uma nova vítima, né, e cometia novos crimes, né, ou seja, e aí então o Estado passa a olhar para o homem, né, então eu preciso fazer com que esse homem pare. E, né, se o crime contra a mulher é cometido pelo homem, a violência doméstica familiar é cometida pelo homem contra a mulher, se aquele homem parar de cometer violência, a gente não vai ter, né? Então a gente garante, né, com que esse homem, né, entenda dentro das suas fragilidades, dentro da sua cultura, que não é mais possível, né, que ele cometa crimes. E aí você sai numa reincidência de 50%, ou seja, não em relação à mesma vítima, mas em relação aquele homem volta para o sistema de justiça como autor de violência, né, contra a mulher, pode ser na sua grande maioria de outras vítimas. A gente tem casos que o cara passou com 7 mulheres e as 7 mulheres foram vítimas de violência, as 7 tiveram medida protetiva. E aí quando você coloca esse grupo reflexivo, isso cai para 3, isso é muito fundamental, né? Ou seja, num grupo de 100 mulheres, né, onde 50, né, de 100 homens, onde 50 voltavam a cometer violência doméstica, tá? Por um grupo de 100 homens, onde 3 voltam, né? Então a gente tem uma redução de 47 pessoas, né, num grupo de 100, que não mais irão cometer violência doméstica por conta de 10, 12 encontros, onde a gente reflete, né? Olha, né, a minha situação é essa, né? A gente larga uma pergunta disparadora do grupo e a palavra corre, todo mundo tem o direito de falar, todo mundo tem o direito de não falar também, mas a gente vai se identificando e vai entendendo, mas peraí, mas por que eu cheguei ali? Uma das perguntas era, a gente foi, né, mas por quê? Né, o que faltou, né, para que ele não matasse aquela mulher? E essa pessoa disse, faltou eu saber controlar as minhas emoções. Eu não sabia o que fazer com as minhas emoções. E mais, uma resposta para a própria sociedade machista. O que iriam falar de mim que fui corno, que não matei minha mulher? Ou seja, o homem,
ele ainda precisa dar uma resposta para os outros homens. A tal Né? da defesa da honra, né? Exatamente. É muito complicado isso. A gente sabe que o machismo, ele começa nas pequenas coisas, ele começa desde pequeno, quando só as mulheres são responsáveis por cuidar do lar. A gente falou muito sobre as domésticas, né? Que são mulheres que tratam isso como um ofício de vida, na questão de trabalhar cuidando da própria casa mesmo. Mas a gente sabe que as mulheres que também trabalham fora também têm como ofício Sim. de vida cuidar da própria casa. Então, os dois trabalham fora, mas quando chega só a mulher que cozinha, e depois é só a mulher que lava, e depois é só a mulher que arruma a cama, e depois é só a mulher que... E quando é o homem que faz alguma coisa, geralmente ele é gerenciado por uma mulher. Então, assim, ai, amor, eu gostaria que você fosse no mercado comprasse tal coisa. Eu gostaria que dessa vez você arrumasse a cama. Eu gostaria que... Então, começa no fato dos homens não conseguirem gerenciar a própria A casa, carga mental própria continua sendo da mulher, né? Exato. Isso também é uma forma de violência. Então, coisas minúsculas que a gente nem percebe o quanto são prejudiciais, é você chegar em casa, um exemplo completamente extremo, claro, mas só para ilustrar, é você chegar e perguntar: poxa, amor, onde é que tá a tesoura? Porque para ele é muito mais fácil usar a mulher como a fonte de informação e tudo que ele precisa, do que ele pensar, putz, onde a tesoura poderia estar? Vou eu procurar a tesoura. Não, a responsabilidade de saber onde está a tesoura é da esposa dele. Então, isso vai minando, vai ficando, as pessoas vão ficando estressadas. É cansativo. É cansativo. É isso que eu disse, a minha fala para os adolescentes às vezes, mas é exatamente isso. É cansativo ser mulher quando você sofre todos os dias uma violência de gênero. É cansativo, é desgastante e é triste demais nós não termos a nossa liberdade, né? Ontem eu até estava ouvindo uma entrevista da Cláudia Raia, onde ela dizia assim: as mulheres são punidas o tempo todo, porque se não é seguro caminhar à noite, fazer tua atividade física, a mulher se recolhe dentro de casa. Quando na verdade a gente precisava de segurança na rua. Mas a mulher, ela vai abrindo mão de ocupar espaços para a sobrevivência dela. Exatamente. Né? A gente eu gosto dessa roupa, eu me sinto bem com essa roupa, mas eu não gosto porque os homens me olham. Mas eu não dei o direito para eles me olharem. Então eu deixo de sair, né? Eu não tenho a minha liberdade. Acho que a gente pode dizer sem nenhum medo de errar que nós não exercemos a nossa liberdade plena. E as mulheres, elas se responsabilizam por elas mesmas e pelas outras pessoas. Então é muita responsabilidade em cima de um único ser, né? A gente sabe que o machismo, ele mata, ele começa quando o homem não consegue gerenciar a própria casa, quando ele não consegue gerenciar a própria vida, quando ele não sabe o que ele vai almoçar, quando ele não sabe o que ele vai jantar, quando ele precisa, não consegue decidir o que fazer, quando ele não consegue gerenciar as próprias emoções. Então ele precisa que alguém venha e fale pra ele: ei, tudo bem você sentir raiva, mas não tudo bem você bater em alguém. Então, coisas que são óbvias e que por exemplo, a gente vê muito isso em crianças, por exemplo, porque as crianças, elas estão aprendendo a gerenciar as emoções dela. Então, quando uma criança tem uma crise de raiva, ela vai se jogar no chão, ela vai se espernear, porque ela não sabe lidar com a emoção dela, porque é uma criança, está em estado de aprendizagem. Agora, um adulto que não aprendeu a gerenciar as emoções acaba gerando pessoas, homens em sua maioria violentas. Então a gente sabe que o machismo, ele mata, ele começa em coisas que a gente nem acredita que sejam machistas, mas que acontece desde sempre, acontece com tanta frequência que as pessoas já naturalizaram, né? Eu digo que o retrato do machismo dentro das famílias é o almoço de domingo, onde você reúne na tua família, reúne na tua casa a tua família, né? O que é comum que aconteça logo após o almoço? Que os homens continuem à mesa ou vão para o sofá e fiquem conversando, e as mulheres tomem como uma responsabilidade unicamente delas a louça. Elas já cozinharam, na maioria das vezes, né? E aí ainda diz às vezes para as crianças: não incomoda que teu pai tá conversando. Né? É normal. E muito foi naturalizado. Normal. Então, muito bacana o projeto de vocês, dessa conversa, tanto de trazer essa parte da questão das mulheres entenderem o que é violência, quando eu estou sofrendo uma violência, quando eu devo pedir ajuda, e também essa parte de prevenção, né? Remissão, claro, mas também de prevenção, para que não aconteça, para que a gente não chegue a ter que explicar
para um homem, o que está acontecendo. Então, muito bacana o projeto de vocês. A gente já está se encaminhando aqui ao final, né, do nosso podcast. Eu queria ver com vocês, para vocês deixarem um recado, falar um pouquinho mais de algo que eu talvez não tenha abordado, só para a gente finalizar. Claro. Eu lembrei agora vocês falando dessas questões, né, de homem não conseguir se gerir. Primeira gestação, minha esposa, né, tendo um aborto. Na segunda, né, veio o Francisco. Na terceira, o Caetano. Mas na segunda, quando ela estava grávida do Francisco, e eu pedi alguma coisa para ela, né, que era algo que eu podia tranquilamente fazer, tanto que fiz. E ela me deu uma resposta assim, ela disse, só um pouquinho, né, porque eu vi ela sentada no sofá, né, gestando, na minha ideia, não tá fazendo nada, né, então pode me ajudar, né. Na minha cabeça machista. E aí ela disse, só um pouquinho, eu tô só terminando aqui de fazer o segundo pulmãozinho do nosso filho, né? Ou seja, eu não tenho a mínima ideia do que é uma gestação, né? Você cria uma vida dentro de você, né? Vocês mulheres. E aí é bem isso, essa carga mental. O final que eu posso dizer, né, é que, né, um pedido de desculpa, talvez por parte dos homens, que eu possa representar a todas as mulheres, né? Isso é algo que eu tenho feito, né, nas minhas falas, desculpa, a gente é violento, a gente aprendeu a ser violento, e muitos não querem sair dessa situação de violência, porque é cômoda, porque mantém o poder. Então me desculpem, né, as mulheres que ainda sofrem violência. E um segundo, né, recado, é que hoje a estrutura, né, o judiciário, e eu falo não só pelo judiciário, mas por toda a rede que eu conheço aqui em Lages, com certa profundidade, né, está preparada para amparar essa mulher vítima de violência. Seja da forma que ela quiser, né, seja o grau de violência que ela estiver sofrendo, e seja o nível social dela, né. Então, assim, é importante que se denuncie, né, é importante que se fale. É importante aquela velha máxima de que briga de marido e mulher não se mete a colher, não. Se mete a colher, a panela, tudo que tem ali na cozinha, né? É importante que a sociedade identifique isso, né, como algo que está matando, é uma morte evitável. A gente não está falando de mortes, né, que a gente não consegue evitar. A morte da mulher é uma morte evitável, né? Quando uma juíza é morta no Rio de Janeiro pelo ex-marido na frente das suas filhas, com um número grande de facadas, a gente poderia ter evitado aquela morte, né? Quando a Maria da Penha, que dá nome à lei, sofre 2 tentativas de feminicídio, a gente conseguiria ter brecado isso. Então, assim, a denúncia, ela é muito importante, porque ela faz com que uma violência que é evitável deixe de ocorrer, né? Talvez essa seja a minha, né? Se liga por 180, né? Se liga por 190, no caso de emergência, né? E eu vi que a Polícia Militar já esteve aqui, a nossa parceira, a Rede Catarina, né? Que a Polícia Militar, né, no caso de emergência, de urgência, seja comunicada, né? Então, no 190. E quando há, fora dessas situações de violência, né, se a mulher não conseguir ter contato com a Secretaria da Mulher daqui, com a Rede Catarina, com o NEAVIT, com o CEAV, que são todos os organismos que fazem parte, que ligue para o 180, né, que vai ter orientação, né, que jogue, né, no Google, né, estou sofrendo isso, que faço, né, que converse, sei lá, com a inteligência artificial, nesse sentido, sou vítima disso, né, estou sofrendo isso. Isso pode se caracterizar violência familiar ou doméstica? E sim, o que devo fazer, né? Então, sim, é importante, porque a violência, ela está presente, e a gente acaba né? A gente precisa, as mulheres não podem morrer por conta de ser mulher, né? Então, é isso que eu digo, denuncie, né? No caso de urgência e emergência, a Polícia Militar, pelo 190, nos outros casos, pelo 180, né? E contem sempre com o apoio do Estado, não só do Poder Judiciário, que há um grande número de pessoas, né? E na sua grande maioria tem que admitir, por mulheres, que fazem o cuidado dessas mulheres, né? Então, esse é o recado que eu deixo. Eu queria fazer um apelo para as mulheres que não se achem culpadas por sofrerem violência doméstica, né? Que não tenham vergonha
porque você é a vítima, que peçam ajuda, e para a sociedade como um todo, para a sociedade de Lages, para todo mundo, que seja a rede de apoio para a mulher que precisar. Que eu sei que é uma missão nossa, que não é um problema particular, é um problema de todos, a violência doméstica é um problema de todo mundo. Isso precisa ficar muito claro, né? E ser rede de apoio nem sempre é fácil, porque nós temos a ideia de que a gente tem a solução para aquela mulher, mas a gente não sabe tudo que ela precisa vencer, superar no íntimo dela para poder conseguir dessa situação de violência. Então, se ela precisar da tua ajuda 10 vezes, que as 10 vezes a gente esteja ali para apoiar, não para julgá-la. Porque a mulher já está cansada de ser vítima e nós não podemos revitimalizar, novamente revitimizar ela, né? E esse é um cuidado também que a gente tem que ter tanto nos órgãos, onde essa mulher vai estar, e nós enquanto comunidade, enquanto família, enquanto amigos, né? Então peçam ajuda e que a gente se importe cada vez mais com a vida das mulheres. Com certeza. E que mais projetos como esse continuem acontecendo no Brasil, no mundo, que a gente consiga sempre estar levando informação, justiça e ajuda a quem precisa. Então, eu agradeço mais uma vez vocês terem aceitado o nosso convite e vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Estamos chegando ao fim do podcast do Legislativo Lagiano, nesse Agosto Lilás, tratando da violência contra a mulher. E a Câmara de Vereadores está sempre aberta a vocês, sempre que precisarem. Muito obrigada e muito obrigada a você também pela sua companhia. Obrigada.